A paz do Senhor para todos, shalom para todos, louvado seja Deus, para atendendo alguns pedidos de alguns irmãos, até mesmo de alguns ouvintes da Rádio Enseado 87,9 FM, que está ali o pastor Antônio, e na ausência do pastor Antônio, eu estou lá também fazendo este trabalho de ensino, e pregação da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Que me pediram para trazer uma palavra, para que venha ajudar ou abençoar, quem seja que esteja ouvindo a palavra de Deus. E eu orando a Deus, então, para cumprir, esse desafio, orando a Deus, eu vi aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, do verso 2 em diante, porque o capítulo 6 fala dos 7 selos, mas eu não vou falar dos 7 selos. Eu vou falar dos 4 cavaleiros de Apocalipse, uma coisa básica, tá? E rápida também. Louvado seja Deus. Então, Apocalipse capítulo 6, verso 2, que fala assim, ó. Eu olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha uma coroa, um arco, quer dizer, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, Então aqui fala sobre o quê? Sobre um cavaleiro montado num cavalo branco. Mas não fala, não é Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo fala lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 11. Lá que fala sobre Jesus Cristo, Ex-fiel, verdadeiro, tá? Então, Apocalipse 19, 11 fala sobre Jesus. Esse aqui fala sobre o espírito de engano, o espírito da mentira, Aquele que vem com a falsa paz, a falsa modéstia, aquele apaziguador, Que chega ali dizendo que tá apaziguando, mas não tá apaziguando nada, tá botando mais lenha na fogueira ainda, entendeu? Então esse espírito de engano, ele tá em tudo quanto é canto. Ele tá dentro da casa, no meio dos familiares, ele está no seu trabalho, na rua, nos seus estudos, entendeu? Aquele 771 que está no Código Penal, que é estelionato, assalto sem arma, só na lábia, aquele enganador mesmo, que tem um bico doce, chamado também de bico doce, aquela lábia boa, para enganar, não é isso? Porque é assim que vai vir o anticristo. O anticristo ele vai vir com uma conversa tão maravilhosa e branda, aquela falsa paz, que o povo, é Jesus mesmo, aí, ó, Jesus voltou, e sendo que é o espírito de anticristo, porque ele vai vir enganando, com aquela falsa modéstia, aquela falsa paz. Por quê? Porque lá em 1 João, capítulo 2, verso 18, diz assim, filhinhos, já é a última hora, pois o espírito do anticristo está por aí, e muitos já têm se feito o que é anticristo, espírito de engano. Não é isso? É aquele 7-1, aquela pregação mentirosa dentro da igreja, que fala que Deus está dando casa, Deus está dando carro, Deus está curando e o povo não sai da farmácia. Você já viu quantas farmácias tem espalhada? Só no nosso local? É muita, Se Deus estivesse curando, mano, ninguém ia pra farmácia, mano? Não tinha tanta farmácia assim, Você vê um caos danado e cadê? Se Deus está curando, porque o crente está desesperado, com medo de pegar, Tão desesperado com medo de pegar o vírus. E se pegar e vir a óbito, ele não vai estar descansando no seio de Abraão? Porque Paulo não fala que morrer em Cristo é lucro? Então significa que o cristão, que o crente, ele está fora do patamar do cristão. Porque o cristão, ele não anda em desespero. Porque o cristão, ele conhece a palavra. Agora, o crente, ele não conhece a palavra. Por quê? Porque o crente não está nem aí. Para ele, tanto faz como tanto fez, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, nada tem nada a ver para eles, eles não estão nem aí. É como a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 25, correr para igual as 10 virgens, que fala das 10 virgens, representando, o reino de Deus, Então ele fala sobre a representação do reino de Deus. E das 10 virgens ele dividiu no meio, 5 prudentes, 5 loucas. A prudente representa o reino de Deus. Por quê? Porque a prudente, ela vigia, ela ora, ela busca Deus na palavra, e está sempre em comunhão para com o Pai e para com o próximo, não é isso? Para que haja o quê? Santificação. E agora e as loucas não. A louca não vigia, a louca não ora, Vigia pouco, ora pouco, porque planta pouco. Por quê? Porque na caminhada a prudente tinha azeite de sobra, a louca não tinha, acabou o azeite, então tiveram que vir comprar. Não é isso? Então ali representa. Então assim é a igreja. A igreja, muitos falam que tem vários tipos de cristão. Não, eu conheço simplesmente 2 dentro da Bíblia. Que é o crente e o cristão. Porque crente até Satanás ele estremece, mas não obedece. E o cristão está em Atos Apóstolos.
né? Que é aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que eram alunos de Cristo, os discípulos do Senhor foram patenteados dando o nome de cristão, porque seguiam a Cristo, tá? Fielmente, dedicação a Cristo. Louvado seja Deus. Agora o crente é aquele que só Jesus, né? Pula dentro da igreja, sapateia, planta bananeira, mas quando sai é uma fonte que jorra duas águas, água doce e água salgada. Entendeu? É desse jeito. Para eles não tem nada, é dessa forma, né? Sai blasfemando, xinga mesmo, lascívia como solto, não é isso e outras coisas mais. Faz par, casa com ímpio, faz aquele movimento duplo ali que não agrada a Deus, é bíblico, Deus nunca se agradou nessas coisas, né? E aqueles que estão sentados no púlpito vão lá e aprova, faz, não dão ensinamento, não tem nada, é aquela bagunça mesmo porque eles estão lá no poder aquisitivo, né? Quem não quer, né? Tá lá no poder aquisitivo lá. Então não tem nada de Jeová. Então esse falso, esse cavalo branco, são esses enganos que você já vê por aí. Eu não sei por que esse desespero. Porque todo dia você vê isso. É no deitar e no levantar você vê isso. Aí alguns ficam ali, né, com o espírito de engano. Pra você ver, até nesse pandemônio que tá acontecendo, é um espírito de engano. Porque as igrejas fechou as portas, né? Podemos estar abertos, mas todo mundo tá lá adorando a Deus. Fechou as portas. Meu amigo, dentro da igreja você adora 2 horas só. Sendo que a adoração é 24 horas, não é 2. Você tem que adorar a Deus desde o deitar ao levantar. É dentro da sua casa, do seu trabalho, na rua, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Tu tem que estar adorando a Deus. Então não é só lá dentro da igreja não, meu filho. É 24 horas. E sendo que muitos não adoram a Deus 2 horas dentro da igreja. Por quê? Chega atrasado. 7 como eu mesmo. Chega às 7h30, 7h40, 8 horas, na hora do amém. Então você não adorou a Deus. E quando chega na hora da palavra, são 4 pregações dentro da igreja, na hora da palavra. A do púlpito, a da fila do banheiro, a da fila do bebedor e a galera que pulou muito tá lá fora. Depois foi lá para fora pegar um vento. Porque na hora do louvor apagou as luzes, jogou luz de leão, soltou fumaça e ficou todo mundo doido com aquele rock brabo. Aí quando chega na hora da palavra, vai lá para fora. Tá pegando um vento, com calor danado, mas na hora que você tava pulando, você não sentiu calor não? Só sentiu calor agora na hora da palavra? Então são esses espíritos de engano que você já vê. Eu não sei por que esse desespero. Você já vê esse espírito de engano por aí. Você já vê, todo santo dia, né? Você já vê. Né? E agora o segundo selo, que fala assim: e havendo aberto o segundo selo, houve o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e aos que estavam sentados sobre ele foi dado que tirassem a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, quer dizer, esse cavalo vermelho, foi dado ele poder para tirar a paz da terra e matar uns aos outros, dado uma grande espada. A paz da terra já está sendo tirada já há muitos anos, quer dizer, esse cavalo já roda no nosso meio há muitos anos, tirando a paz. Quanto irmão não tira a paz do outro? Não é isso? Tem aquele irmão que vai lá roubar a paz do outro, o camarada tá tranquilo, a irmã tá tranquila, vai lá tirar a paz da mãe, tira a paz do pai, o pai tira dos filhos, né? Tira a paz do patrão, o patrão tira dos empregados, entendeu? E assim, e aí vai dos colegas, tirando a paz. Não tem paz. Quantos irmãos negam o paz do Senhor, o outro significa não tem paz. Quando você nega a paz do seu irmão, significa que você não tem paz. E não fala a paz do Senhor, não fala paz. Ou então passa paz. É a paz do Senhor. Fala paz. Ué? Não é a paz, senão paz. Você não tem paz? Como é que você está dando a paz? É a paz do Senhor, rapaz. Porque quem dá paz é o Senhor. Então já tirando a paz da terra, matando uns aos outros. Por que matamos uns aos outros? Sabe por quê? Porque o amor está caindo em decadência. Então matar uns aos outros está sendo banal. É pai matando filho, filho matando pai. Aquela bagunça danada. Você não vê aí a dizimação que está sendo feita, né? Os chineses vai lá e pronto, dissemina, né? Aquela propagação do coronavírus lá, matando quantos milhões que morreram lá? Quantos milhões estão morrendo na Itália? País comunista. Não tem amor a Cristo. Não tem amor a Deus. Qual é o Deus deles? Quantos estão sendo dizimados? Então está tirando a paz e matando uns aos outros por causa de poderes aquisitivos. Quantos matam dentro da igreja por causa de poderes aquisitivos, querendo sentar no trono a qualquer custo? Querendo derrubar um ao outro por causa do poder a qualquer custo?
até mesmo dentro das igrejas, nos governos, seja ele municipal, estadual, federal, tirando a paz, tirando a graça, a tranquilidade, matando uns aos outros, e foi dado a ele uma grande espada, amado, palavra, foi dado a ele um grande conhecimento. Aí vem aquela falsa modéstia, como foi falado no primeiro cavalo, aquela sabedoria, aquela coisa toda, levando um pouco para o engano, e vai lá e passa a espada, vai lá e mata. Quantos são levados pelo conto do vigário e pagando com a vida? Não é isso? Encontros pela internet, não está nem sabendo quem está do outro lado. Aí vai lá, chega lá, o camarada, ó, mata. Quantos comprando gato por lebre? Vai lá na internet, lá não sabe nem sabendo se é aquilo mesmo, mas vai lá e compra, que de repente chega lá o troço todo fornicado, aí vai querer arrumar briga e acaba, às vezes, perdendo até a própria vida. Não é isso? Então, foi dado poder para isso. E nós vemos no nosso dia de hoje, irmão. Desde o deitar, levantar, você vê isso acontecer. Quantos tirando a paz um do outro? Vai pro bar, enche os cornos, chega dentro de casa, quer brigar com todo mundo, joga tudo pro alto. Chega do trabalho aborrecido, ainda tem aborrecimento em casa, daqui a pouco joga tudo pro alto. Tirando a paz. Andam de carro, de moto, igual um doido, acelerando, daqui a pouco bate, os familiares entram em desespero, morreu, quebrou alguma coisa, tirando a paz. Tirando a paz. Parece que a vida já não vale mais nada. Sendo que, se morrer em Cristo, está descansando o seio de Abraão. Que não seja suicídio, né? Está descansando o seio de Abraão, que é o paraíso. Agora, quem morre sem Cristo está no Hades, que é o inferno. Né? Então é por isso que esses crentes estão doidos aí, né? Porque o cristão não fica, não. Porque o cristão conhece Bíblia. Está lá, né? Está lá nos Salmos. Guardei a tua palavra, assim diz o salmista. Guardei a tua palavra, Senhor, em meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Não é isso? E quem é cristão, ele conhece muito bem a Bíblia. Ele sabe que lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10, diz assim: como guardar a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Não é o que está acontecendo? Para tentar os que habitam na terra. Não é o que está acontecendo? A tentação sobre todo o mundo. Olha o pandemônio só no Brasil. É internet, é todos os meios de comunicação. Você não sabe o que é fake, o que é verdade, aquela coisa toda. Aí um pessoal vai falando e todo mundo é de desespero e aquela loucura toda. Não é isso? Uma máscara que é 50 centavos custando R$50, uma caixa custando R$200, o álcool 79, 59 num lugar, 39 no outro. Um pandemônio, não é isso? Pessoal correndo igual desesperado pro supermercado, comprando igual um louco, porque parece que o mundo vai acabar. Não é tirando a paz? Tirou a paz, amado. Tirou a paz. Tirou a paz, porque ninguém quer morrer. Ninguém, irmão. Se ele que morrer em Cristo, está descansando o seio de Abraão. Tá no par. Salomão não falou que é melhor ir no velório? Melhor ir no velório do que numa festa? E aí? Aí os crentes estão tudo desesperados. Sabe por quê? Porque sabe o que fizeram há décadas, né? Que vem fazendo há décadas. Então sabe que se padecer, inferno é certo. Mas aproveita que Jesus não veio ainda, volta para Jesus. Tem tempo ainda, volta para Jesus. Aproveita que as portas da igreja fechou e volta a fazer o culto no lar. Acorda uma hora mais cedo e faz sua escola dominical dentro da sua casa, pregando para os seus filhos, para sua esposa, para quem é os agregados ali. Aproveita, rapaz. Você nunca fez isso? Eu tenho certeza que muitos pais não acompanham nem o crescimento dos filhos. Bota a conversa em dia, filho. Vamos conversar aqui, filhinha. Vamos bater um papo, lerozinho. Né? Conversa com tua esposa. Quanto tempo você não senta para conversar com tua esposa, nem a esposa para com o esposo? Aproveita esse momento. Faz uma confraternização familiar, com a palavra de Deus ali, com jejum e oração, clamor, né? Então vai assar uma carninha.
com os familiares, para um conhecer o outro, que fala quanto tempo que não conversa, só no Natal, quando reúne a família toda. Aproveite esse momento, só tá você, seus filhos e sua esposa. E alguns agregados que moram contigo, às vezes um sobrinho, uma sobrinha, sei lá, um neto. Ou um genro. Então, desenrola aí o rolo aí, ó. Sabe por que não faz isso? Porque você não é cristão. Simplesmente você é crente. Se você fosse cristão, você teria sabedoria divina. Mas crente não tem sabedoria divina porque não tem compromisso com Cristo. Deus não dá sabedoria a qualquer um, é aquele que busca. E crente não busca. Crente não está nem aí com nada, né? Mas vamos lá. E no versículo 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvir o terceiro animal dizendo, venha ver. Eu olhei, e eis um cavalo preto, eu que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma voz no meio das 4 animais que dizia, uma moeda de trigo por 1 dinheiro, e 3 moedas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Então você vê o que? Fala sobre economia. Sobre economia. Fala o que? Dinheiro, ó, economia lá embaixo, preço lá em cima. Preço lá em cima, economia lá embaixo. Né? O valor das mercadorias alto e você não tendo o que comprar. Você não tem o que comprar, porque o salário que você ganha só vai dar para sustentar uma pessoa só. E agora imagine você com uma família grande. Ó o desespero batendo. Ó a população mundialmente batendo a cabeça, desesperado, não tem o que e não ter como comprar. O que vai fazer? Vai ser um pandemônio. Vão partir para agressão, vão partir para guerra. Aí vem aquele que ganhou a espada para matar. Matando uns aos outros por coisas banais. Não é isso? Por quê? Você não vai ter. Por quê? Porque o país sempre foi depositando o seu dinheiro em saco furado. Porque aquele que compra mercadoria, ele não quer ficar no prejuízo. Não importa que ele comprou por 50 centavos, ele quer saber que ele vender por 50 reais. Ele quer ter lucro, lucro em cima de lucro. E você não vai ter. Então essa aglomeração no supermercado, comprando igual desesperado, igual loucos, esquece que o supermercado tem depósito. Tá lá no depósito lá, ó. E quando juntar todos comerciantes, industriais, que são grandes, ó, poder aquisitivo alto, falar assim, ó, vamos acabar com essa palhaçada aí que nós vamos abrir nossas indústrias. Nós vamos abrir o nosso mercado, porque quem vai pagar as contas? Aí vai pegar o estoque que tá lá, vai botar o preço lá em cima porque não quer sair no prejuízo. Eles vão aumentar tudo, porque até chegar os carreteiros nos seus armazéns, o preço tá lá no pico da lebrina, meu irmão. Tu vai pagar as coisas muito caro e você tá gastando economia, suas economias todinhas, seu cheque especial, seu cartão de crédito e não sabe nem como é que tu vai pagar. Por causa do desespero. E cadê a igreja para trazer uma palavra para cá, né? Uma palavra de Deus. Sabe por quê que não tem palavra para trazer? Porque eu já vi brigando contra isso há muitos anos. Em todas as igrejas que eu preguei e prego, até mesmo na rádio. Quais é as pregações? De muitos lugares. Deus está dando carro, Deus está dando casa, Deus está abrindo porta de emprego, Deus está curando, né? Se Deus estivesse fazendo tudo isso, os crentes ficariam desesperados? O povo ficaria desesperado? Se Deus estivesse curando, o povo estaria desesperado? Não estaria. Deus não está curando? Não é isso? A economia estaria lá embaixo, o povo estaria desesperado porque a economia estaria lá embaixo? Deus não está abrindo porta? Olha a mentira. Aí eu te pergunto, cadê os verdadeiros profetas para pregar o que estava por vir conforme agora chegou? Cadê os verdadeiros pregadores? Cadê os verdadeiros profetas? Você sabe onde encontra? Na internet, em 2006, em 2000, 2003, 2002, 2006, em 1996. Por quê? Porque dessa época, de 2015, de 2018, 2017 para cá, é só engano. É só isso aqui, ó. Ó, só isso aqui. Com os ganhos de valores absurdos para sentar num trono e trabalhar 12 dias. Calando a boca dos atalaias dentro da igreja, que não pode pregar porque não prega nada a favor a eles.
Só prega o reino do céu, a voz de justiça. Eles querem que pregue favor a eles para levantar o quê? A moral deles. Então você tem que levantar a moral de Cristo, porque você serve a Cristo. O que fala Atos dos Apóstolos? Capítulo 5, verso 29. Antes obedecer a Deus do que os homens. E o Senhor dá o teu Espírito para aqueles que obedecem. E os discípulos não testemunham disso. Aí você vai lá em Ezequiel capítulo 26, verso 27, que diz assim, que o Senhor derramou o teu Espírito para que todos aqueles conheçam os seus decretos e obedeçam as suas leis. Então esse povo realmente tem o Espírito de Deus? Espírito de engano, conforme foi falado no primeiro cavaleiro. Porque se tivesse o Espírito de Deus, não botavam os atalaias no banco e nem matavam eles. Acontece o dia de hoje. Quantos atalaias que não tem uma oportunidade hoje dentro da igreja? Não é isso? E quantos vem com aquela conversa, você não dá o dízimo, você está roubando a Deus, está te envergonhando. E onde está isso? Né? Vai lá em Malaquias, sendo que naquela época o dízimo era o quê? Era mantimento. Traz mantimento para a minha casa, não é isso? E depois fazer prova de mim. Por quê? Porque o mantimento era para os órfãos, viúvos, necessitados e para os levitas. Por quê? Porque o sacerdote vivia da oferta, não era dos dízimos, era da oferta no Velho Testamento. O dízimo era para os levitas, órfãos, viúvos e necessitados, quer dizer, os estrangeiros. E aí? Se está cumprindo também no Novo Testamento isso, conforme eles cobram, então os levitas deveriam receber, não os sacerdotes. O sacerdote vive da oferta, não dos dízimos. E os levitas ganham dentro da igreja? Não é isso? Quando Deus mandou levantar a tenda, está lá em Êxodo, capítulo 35, verso 4 ao 5 e o verso 22 e 29. E também fala sobre Salomão quando construiu o templo. Era porque voluntariamente. Não era cobrando, não era voluntariamente. E o povo doou muito mais do que foi pedido. Que ambos, tanto Moisés e Salomão, teve que pedir o povo parar de doar. E aí, responde isso aí, né? E agora? Tá? Aí você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao 46, capítulo 4, verso 32 ao 35, 2 Coríntios, capítulo 8, do 1 ao 8, Filipenses, capítulo 4, do 15 ao 18, que os discípulos contribuíam voluntariamente aos pés dos apóstolos. Que os discípulos são alunos, voluntariamente aos pés dos apóstolos, e todos aqueles que também seguiam, voluntariamente aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles sabiam que a obra precisava. Então, por voluntariamente, esse positivo de todo o coração e amor. E Deus dava a eles o dobro, porque havia propósito. Porque estava depositando para o crescimento do evangelho. E os discípulos, sendo que você pegar o discípulo de Cristo, morreram pobres. Olha quantos que estão morrendo ricos aí, dizendo que é de Deus, né? E o evangelho não está chegando a lugar nenhum, né? Então, tudo morrendo rico, deixando heranças aí para os filhos bater cabeça um com o outro aí e entrar em desespero. Nós vemos o que aconteceu nos Gideões missionários, né? E aí? O que aconteceu não? O que está acontecendo, né, Gideões missionários? E aí? Era voluntariamente. Aí você pega também a igreja primitiva, como que ela cresceu? No repartir do pão, na comunhão, na santificação e na oração. Não foi com verba não, meu irmão. Foi no poder de Deus que a igreja primitiva cresceu. O povo doava voluntariamente. Está lá em Romanos, capítulo 13, verso 8. E Tiago, capítulo 2, do verso 15 a 17. Os que cobravam eram falsos profetas e falsos mestres. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, e verso 17. Eles que cobravam, os falsos profetas e os falsos mestres. Porque os verdadeiros não cobravam. E aí? Né? E como nós vemos de hoje, isso é economia, irmão. Porque você não reclama do imposto. Ah, que eu estou pagando isso, como é que está a minha rua, como é que está não sei o quê, como é que está a iluminação pública, como é que está não sei o quê. Você cobra ou você cobra? Tanto cristão como crente, e a empaiada, tudo cobra. Mas o que você paga à igreja, você não cobra não?
Você não vê como é que tá o banco, vai ver, você senta, tá lá. As paredes tudo sujas, não tem um ar-condicionado no verão, não tem um ventilador, você não calou que só Jesus para ter misericórdia, aí você não procura saber para onde que vai não, sendo que a dívida da igreja só é uma. Qual é a dívida da igreja? Que são chamadas de dívidas fixas, que é água e luz, né? E o anjo que você paga. Alguns dão uma mixariazinha, dão um dinheirinho também pro contador. Não é porque a igreja não tem uma economia uma arrecadação tão grande, você paga contador. Você pode ir lá e exensar por isso. Hã? E aí? Não pode botar um ar-condicionado, um ventilador melhor, consertar os bancos? Alguma coisa está acontecendo, é isso? E você nunca cobrou e nunca procurou saber, né? Mas quer cobrar do governo. Isso chama-se hipocrisia, né? Mas vamos lá. Vamos lá, né? Vamos continuar. Nem Jesus e tão pouco os apóstolos cobraram dízimo em dinheiro de qualquer de seu templo, pois eles sabiam muito bem que os dízimos das colheitas do gado e do rebanho faziam parte do sistema da lei para o que? Para sustento dos levitas, órfãos, viúvas e estrangeiros das tendas de Israel. Deuteronômio 14, 22 a 29. E aí? Por isso que Jesus nunca cobrou, porque era o sustento dos levitas, órfão, viúva e os estrangeiros, que são os necessitados. Tá vendo? Então, se está realmente roubando a Deus, você está roubando os levitas. Você está roubando os órfãos. Você está roubando os estrangeiros. Tá? Então aprenda um pouco a palavra, porque está aqui, ó, a economia sendo fraudada, arrancada lá embaixo, destruindo tudo, como já vem há muito tempo dentro da igreja. Então esse cavalo já vem trabalhando há muito tempo. Há muito tempo já vem trabalhando. Lucas capítulo 8, do 1 ao 3, sabe o que relata? Que as mulheres seguiam Jesus e abençoavam Jesus na obra, porque elas viam os milagres e os seus pecados eram perdoados. Só você ler lá que você vai ver. Lucas capítulo 8, do 1 ao 3. Então eles doavam por amor e era muito mais do que era pedido. Tá? Não é essa cobrança que você vê o dia de hoje, não. Tá? Sabe por quê? Porque lá em Amós, capítulo 6, do verso 3, diz assim: conheça o Senhor e prossigamos conhecendo o Senhor. Então você que cobra, você que faz chantagem, né? Porque tem muitas denominações aí que se você não for dizimista, você não louva, você não prega. E alguns até mesmo não ceia, né? Não dá ceia, né? A ceia eu ouvi por falar, né? Mas o louvar e o pregar, né? Eu já presenciei, tá? Então vamos por louvar e pregar. Se você não for dizimista, você não faz nada disso. Então o que significa? Você está comprando oportunidades. Comprando oportunidades. E quantos que compram oportunidade há muitos anos e nunca teve uma oportunidade de louvar um hino da harpa? Ou qualquer outro hino que seja. Que nunca teve oportunidade de pregar, de falar pelo menos o que Jesus fez na vida. Hein? Nunca foi líder, nunca teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho a Deus. E pago até hoje, e compra até hoje, né? Porque tá pagando até hoje. Aí vê se isso é bíblico. Aí o que fala o que é dos falsos profetas e os falsos líderes, né? Falsos profetas e os falsos líderes, né? Que pode, né? Que cobram de maneira injusta a situação. E o povo doa, né? E o povo não tá nem aí. E o povo vai lá e... eles que cobravam. Eram os falsos profetas e os falsos líderes. Né? Eles cobravam. De uma tal forma que... fazer o quê, né? Se você for lá em Filipenses, capítulo 3, verso 5, né? Você vê que não cobrava.
né? A qual seria o mesmo que roubar dos levitas, o que era deles por direito da lei que Deus deu a Moisés. Número capítulo 18, verso 6 e verso 24, né? E lembrado que Jesus ensina em Mateus, lê também Mateus, capítulo 6, verso 25 ao 33, pois é ele mesmo viveu aquilo na prática, né? Basta confirmar isso, né? Em Mateus 8 e 20, né? E os falsos profetas, falsos líderes, né? Que está lá em 2 Coríntios 2,17, eles que cobravam, né? E muitos, quando vai cobrar, fala que está roubando a Deus. Se o povo está roubando a Deus, você está roubando os levitas, os órfãos vivos necessitados. Não é isso? Porque quando vai abençoar alguém da igreja, quer juntar os obreiros para pegar 10 de um, 10 de outro, fazer aquela mistura fina para dar para o povo. Não, sai do dízimo, meu amado, que é dado na igreja, tá? Sai do dízimo. Não tenta enganar o povo, não, sai do dízimo, tá? Mas vamos lá, para o último cavalo, né? Que eu falei que seria uma coisa rápida. O último cavalo fala assim, eu olhei e eis que é o verso 8, né? Eu olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, o inferno seguia. Ele foi dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Né? Então foi dado poder para destruir a quarta parte da terra. Nós vemos aí, né? Ainda não chegou a quarta parte da terra, mas você está vendo a destruição em massa, né? A peste, você está vendo tudo isso aí, morte dos animais, né? Então você está vendo, devagarzinho está sendo destruído, devagarzinho está acabando. Quando você vê que todos esses quatro cavaleiros começou em uma invertida só, né, significa, se juntou e veio com todo o poder destruindo tudo e enganando, aí vai aparecer um anticristo para resolver o problema. Vai a hora que vai surgir um anticristo para resolver tudo. E o falso profeta, que a Bíblia fala, se possível for, enganará até mesmo os escolhidos. Por quê? Por causa do fogo do céu que vai descer. É Cristo, é Cristo. Já nisso aí já está enganando, então não dá mais o fogo do céu descendo, né? Vai aí que vai levar mesmo essa turma de crente aí. Então, crente, aceita Jesus e sai do patamar de crente e vira cristão para aceitar Jesus de novo e conhecer Jesus. Volta o primeiro amor. Porque você voltando o primeiro amor, você vai conhecer Cristo de verdade. Porque você desconheceu quem é Cristo. Tá? Então volta a conhecer em nome de Jesus.